Olha só que alegria, estamos recebendo aqui no estúdio ao vivo a professora universitária Adriana Oliveira. Ela é mestre e doutora em comunicação social. Já tem 50 anos que ela se formou em comunicação social e 20 anos que se tornou doutora. 40 anos de vivência em sala de aula, em universidades, 30 deles só da PUC do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, a Pontifícia Universidade Católica lá do Rio Grande, de onde vem essa gaúcha que diz já está apaixonada pelo Amapá, onde já vive há 9 anos. E ela virou notícia desde cedo hoje, a gente está repercutindo desde o Luiz Melo Entrevista, porque ontem foi a colação de grau dela no curso de Psicologia, do alto dos seus 7.2, como se costuma falar agora. Tudo bem, professora Adriana? Seja muito bem-vinda aqui à Diário FM e ao programa Ponto de Encontro. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui e principalmente para falar na questão idade, que hoje pela manhã não falamos tanto nisto. Pois é, exatamente. A gente queria muito que a senhora pudesse compartilhar um pouquinho, porque não só a senhora buscou essa nova graduação, como pretende, a partir dos conhecimentos adquiridos, fazer o cruzamento disso e a aplicação prática no fato de também estar na terceira idade e um trabalho que a senhora pretende voltar para esse público, é isso? Sem dúvida. A questão do voltar a estudar, primeiro ponto. Quando eu comecei a pensar, logo me sugeriram a questão da faculdade da terceira idade. E na realidade não era isso que eu queria. Não era uma faculdade que normalmente leva de 1 a 2 anos, onde as pessoas de idade passam um tempo. Acho muito importante esses cursos, acho interessantíssimo que a população participe, mas como eu tive toda uma vida acadêmica, eu queria algo mais. Eu queria fazer mais um curso superior, e não era só fazer. Eu verificava em termos da própria comunicação ao longo de toda a minha vida o quanto a pessoa de idade vai se encolhendo, vai se fechando, não tem tanto com quem falar, ou por vezes até tem com quem falar, mas não é tão ouvido quanto imagina. Então, me parece assim que existe, neste momento em que nós estamos vivendo, século XXI, uma época de tantos desenvolvimentos, existe um novo jovem, ou um jovem novo, que pode sim estudar, fazer qualquer tipo de curso, não um curso especial só direcionado, nada contra, mas porque de repente tu passaste uma vida querendo ser um advogado, não vai ser um advogado. Às vezes as pessoas com 50 e poucos anos param de trabalhar e não fazem mais nada. E a vida útil, onde fica? Onde estive lendo a questão da idade, na realidade, a pessoa de idade, se tiver uma boa vida social, se fizer exercícios físicos, se tiver uma boa alimentação e tendo toda esta questão de objetivos de vida, ser feliz, buscar isso é muito importante. Como eu falei toda a vida com jovens principalmente, eu acho que agora está numa fase de eu ouvir as pessoas com mais idade. E interessante que quando eu comecei a fazer estágio, as pessoas de idade chegavam, olhavam para mim e diziam assim: ah, mas com a senhora eu quero conversar. Olha sabe? Só. E podia falar um pouquinho dessa vivência em sala de aula, como era essa experiência? E não tem nada de cima para baixo, não. É muita troca mesmo, não é? Não dá para dizer que o mais experiente da sala só vai repassar conhecimento. Dá para beber na fonte também com essa galera. Eu não sei, é difícil de dar essa explicação pelo fato de eu ter convivido com jovens uma vida inteira. Então, eu sempre tive muita facilidade de me comunicar com eles. O que eu observei foi o seguinte: em nenhum momento, nos 4 anos e meio que eu fiz a faculdade, eu me senti, por exemplo, hostilizada por ser uma pessoa de idade. Agora, tem um lado também que eu acho que a gente tem que ter aquela coisa assim, ó, até que ponto eu vou? Porque se eu quiser falar muito, se eu quiser só contar as minhas histórias, eu vou ser inconveniente, não é só na faculdade, é em qualquer lugar. Tu tens que saber te portar.
Muito interessante. Olha só, e tinham outras pessoas com pelo menos uma idade aproximada da sua nessa turma que formou com quantos? Tem essa coisa também, né? O curso vai sendo depurado, começa, vamos lá, com 40, 45, terminam lá 20, 18? Nós estamos agora no pós-Covid, né? E em função desta questão da Covid, ficou muita coisa online, as turmas ficaram muito perdidas. Então, na realidade, nós só formamos atualmente 9 alunos. Dessa turma? Mas que começou eu tive com quantos? em sala, não começou uma turma única. Porque logo veio a Covid, então nós tivemos assim, salas com 60 alunos online, 120 alunos online, mas nesses 120, por exemplo, tinham alunos do Brasil inteiro. Então nós passamos mais da metade do curso com um grupo muito grande, e as salas de aula que fechavam a 90 alunos, a 80 alunos, mas formandos, porque agora tu podes fazer uma série de disciplinas independente de ter aquela pré-estabelecido, tu tens primeiro fazer esse, primeiro aquele, depois aquele outro. Então, na realidade, nós formamos 7 e ontem nós estávamos 9 e ontem nós estávamos em 7. Muito bem. Professora, a senhora está no Amapá, é isso mesmo? 9 anos, mais ou menos? 9 anos já, e eu digo que fugi do sul pelo frio. Mas eu acho que é bem diferente hoje. Eu acho que foi o calor do Amapá que me seduziu, o acolhimento das pessoas. Eu gosto muito da minha vida aqui em Macapá. É uma vida, desculpa, mas é uma vida, inclusive, que para pessoas de mais idade, por exemplo, eu tô com 72 anos, eu dirijo a qualquer hora do dia, da noite, eu vou com meu carro para todos os lugares, eu não tenho medo de sair. Eu não tenho medo, por exemplo, de almoçar em determinado restaurante, não vamos fazer propaganda, mas determinado restaurante, eu almoço ou eu janto, eu sou muito bem recebida, as pessoas me conhecem também, eu acho que isso é muito importante. E essa questão social, aqui nós temos grupos que se convivem independente de idade. Alguns foram meus alunos, outros foram meus colegas, outros foram pessoas que eu conheci numa academia, por exemplo. Então é interessante de ver como o clima quente também propicia para se ser mais leve. Bom, e na família, da senhora, houve alguém que dissesse: não faça isso, para que fazer isso, essa altura da vida, da carreira, ou teve apoio incondicional na família? É outro fato que é atípico. A minha família, todo mundo é psicólogo. Ah, é? É. Família de psicólogo. Os meus sobrinhos são psicólogos, o que não é psicólogo é casado com uma psicóloga, meu irmão era casado com uma psicóloga, então sempre foi uma coisa assim, que atraiu muito. Agora foi surpresa, sim, quando eu disse, porque já estava saindo do trabalho, né? Quando eu disse, eu vou buscar um novo caminho. E essa questão, eu quero me dedicar aos idosos, e uma coisa que eu quero desenvolver, agora só estou esperando o meu registro, que já está encaminhado, já está saindo. Eu só estou esperando para fazer a divulgação. Eu vou inclusive atender os idosos que não puderem ir ao consultório a domicílio. Olha só. Além da ação social, que toda a minha vida... Aqui em Macapá, desde o início, eu fui contratada por uma das instituições de ensino, né? Eu coordenei ação social durante muitos anos. Então, nós trabalhamos desde a questão na universidade mesmo, até em pontes e em locais que se faziam necessário. E na ação social também várias palestras no HE, no Hospital das Crianças, ajudando o pessoal da enfermagem a se motivar, a sair daquela questão da tristeza que nós vivemos todos, né, com a Covid. Então foi um período que as pessoas deprimiram muito. E neste momento fazer trabalho com eles, para mim também foi muito importante. O meu lado social é muito desenvolvido, isso já de formação de família. Só para a gente atualizar, a professora Dinei é seu primeiro nome? Primeiro nome, Dinei Adriana
Oliveira. A Alana Caroline, nossa colega aqui da redação, chama a senhora por Dinei. Dinei, sim. A senhora, ela participou de manhã do programa Luiz Melo Entrevista, e aí, claro, né, com essa vivência toda, formando comunicólogos, a gente acabou explorando esse lado da vivência dela com a comunicação, influenciada, como ela já explicou, pelo fato do pai ter sido radioamador e ter crescido nesse ambiente da comunicação. E a gente falou pouco dessa questão da terceira idade ou da melhor idade. Primeiro, só concorda com essa expressão, melhor idade? Não considero melhor idade. Eu acho que toda idade é melhor idade. Só que quando eu tinha 20 anos, ninguém me dizia isso. Eu considero... Éramos felizes e não sabíamos. E não sabíamos. Mas eu considero que a melhor idade está no momento em que tu já tens uma profissão, no momento que tu já tem o teu dinheiro, no momento em que tu és independente. A partir daí, enquanto tu te mantiveres independente, isso é muito importante. É a melhor idade. É muito boa a idade. Agora nós temos uma coisa que não dá para tapar os olhos. O Brasil todo sempre entabula essas coisas. Está aí o próprio censo do IBGE que não nos deixa mentir. É o quanto que o idoso no Brasil ainda é ativo economicamente, ainda é responsável por prover muitos jovens que estão na escola particular, que estão na faculdade particular. A renda dessa terceira idade, da melhor idade, aposentados ainda são muito ativos. Tem esse recorte também, não é? Tem, e aí eu me arrisco a dizer e inclusive a convidar aqueles que quiserem depois me procurar. Na questão, eu não preciso passar uma vida inteira só ajudando os outros. Tem uma idade que eu posso ter a minha vida, ter a minha independência. Porque por vezes as pessoas ficam imersas em ajudar filhos, em ajudar netos e não vivem. E o pior, com esses próprios filhos e esses próprios netos, eles não são vistos, eles não são valorizados, eles são, eu diria que mais sustentam, sem retorno. Então a questão da autoestima, a questão da mais-valia, a questão de se sentir ativo, de se sentir produtivo, é muito importante. Eu acho que tem todo um novo pensar da pessoa idosa e também o pensar no sentido de que ser cultural sou eu, que ser social sou eu. Eu posso ser Dinei Adriana em qualquer idade, fazendo ações sociais para qualquer idade, inclusive para idosos como para crianças. Não tem essa coisa de... Eu acho que é tudo muito tabuladinho. Até tal idade eu faço isso, até tal idade eu faço aquilo, até tal idade eu caso, até tal idade eu descaso. Não tem isto. Não tem idade para isso. Inclusive, um dos focos que eu pretendo trabalhar são perdas. E as perdas não significam luto. Porque na realidade, hoje, ao longo da vida, nós perdemos tantas coisas que não é só a morte que nos abala. E poucas pessoas se dão conta, porque antigamente, louco era tratado. Hoje não, hoje é uma questão social. Hoje, se tu tens condições, tu não precisa sofrer. Eu quero ajudar a teres uma vida mais leve, a que tu tenhas uma vida mais feliz. Tu pode ser feliz. Quem foi que disse que tu nasceu para ser infeliz, que tu nasceu para trabalhar feito um burro? Nem como um inteligente. Professora, uma outra coisa também, que no finalzinho do bate-papo que a gente teve pela manhã, ela participou por telefone no programa Luiz Melo Entrevista. Nessa nova etapa da sua vida profissional, agora apostando na psicologia, investindo muito nisso, a senhora falou que pretende focar no público da terceira idade e chegou a falar sobre sexo, não é? Sim. A gente tem, como profissional de imprensa, a gente já cobriu alguns recortes, falamos aí da participação econômica do aposentado, não é? Falamos também, é uma questão fisiológica, a expectativa de vida do ser humano foi aumentando ao longo das décadas, né? Hoje se vive mais.
Depois tivemos o incremento da indústria farmacêutica, né? Os fármacos ajudando o idoso nessa questão do sexo, da libido. Sem dúvida. Né? Mas também isso acabou também acarretando no maior número da participação, como é que chama? Da identificação do público da terceira idade, também relacionado a DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. O desafio que você tem pela frente é grande também. Agora, a questão de sexo com relação à terceira idade, existe muito preconceito, existe muito tabu. Então, esse é um grande trabalho a ser feito. Se bem que as minhas abordagens sobre sexo serão mais amplas, desde a questão do transgênero, a questão de outros relacionamentos, uma abertura maior para o sexo, no sentido de sexo é uma coisa normal, ele existe, ele faz bem para a vida, para a saúde, amar é uma coisa boa e sem preconceitos, porque na realidade, até hoje, onde tu falaste sobre sexo de uma maneira adulta, sem gozação, sem deboche, sem vulgaridade. O sexo nos traz vida, independente da idade. Inclusive, eu tive a oportunidade num estágio de conversar com um jovem que ele me dizia assim: mas doutora, eu não sei como começar. E nós fizemos todo um trabalho de construção a partir do que ele tinha de bagagem e de emoção, para ele ver como começar, como ele gostaria de começar. Porque não é simplesmente chegar e dizer assim, faz assim. Não, não é assim. É como tu interiorizaste isto, mas as maneiras que criaram bloqueios e tabus. Isto que se trabalha. E a pessoa de idade tem muito mais dificuldade para falar no sexo. Imagino, né? E é uma coisa que vai de geração em geração, né? Claro que à medida que a gente... os filhos, via de regra, precisam ser melhores que os pais foram. No sentido de ter mais transparência, de ter mais diálogo sobre qualquer tema, inclusive sexo é muito melhor tratar disso em casa do que, como se diz, né, aprender torto na rua. Por incrível que pareça, ainda aprende-se muito na rua. E de uma maneira nem sempre... Normalmente o que é na rua não é... Agora, a questão também do pai e da mãe ter essa abertura, porque por vezes é com eles que eu vou trabalhar, não é com o jovem. Por vezes vai ser o pai que vai chegar comigo, ou a mãe que vai chegar comigo, ou até mesmo os professores. Como tratar isso? É um legado que vai ficar, sem dúvida, que ficou, né, do período da pandemia. Os temas são transversais, aquilo que é normal no jornalismo, a interdisciplinariedade. Isso. A gente tem hoje equipes multidisciplinares, né, seja no ambiente escolar, seja no ambiente hospitalar. Isso é muito complexo mesmo, né? O ser humano é um bicho, que chama o poeta já escreveu alguma coisa, bicho cabeça, alguma coisa assim. Olha, professora, a partir do registro, não é? Que você está só aguardando sair o seu registro profissional. Sim, deve sair agora até março. Vai ter uma rede social? Já tem? Como é que vai ser para agendar para falar com a senhora? Eu preciso ter o registro para poder divulgar na rede social. Mas de toda maneira, assim que eu tiver com o registro, eu te passo e vai estar no Instagram, vai estar no Face também. Me aguardem, né? Mas independente disso, eu gostaria também de aproveitar para dizer que eu tenho feito muita palestra em escolas. As escolas que estão nos ouvindo, se tiverem interesse, que me busquem, porque eu estou agendando um espaço por mês só para conversar com professores, principalmente esta questão de sexo. E a gente está na semana da volta às aulas da rede pública, não é? Mais que apropriado, a gente está... a gente fez na semana passada, editamos vários debates aqui
trouxemos os investidores, os empreendedores dessa área, o pessoal do material escolar, o pessoal que investe no contraturno escolar. Depois trouxemos uma agenda aqui com os próprios gestores, a secretária de Educação, Sandra Casimiro, esteve com a gente, o Conselho Tutelar veio aqui, ouvimos um promotor de justiça aposentado, que ainda está na sala de aula, onde tratamos desses novos desafios dessa sala de aula. E hoje estamos aqui com uma educadora que não para de se reinventar, essa inquietação e é a essência do espírito de ser jovem também. Vai daí também, né? Vai. Não pode achar que o vovô, a vovó estão ficando maluco, a vovó está fazendo isso, aquilo que a senhora falou da rotulação. Isso, e lembra muito que uma certa vez me chamou a atenção na orla do Rio de Janeiro a quantidade de idosos ativos, né? Turminhas que fazendo circuito funcional, outras jogando lá um vôlei. E aí eu fui saber que o Rio de Janeiro é tido como a capital brasileira, aquela altura era onde o idoso é mais ativo. E para isso, na orla do Rio, continua. Tem que estar de maiô, de biquíni, vovô de sunga, sem nenhum tipo de correção, de pito. Olha, esse senhor não se enxerga, não é? Tem muito disso, né? E vovó blogueira, né? Vovó blogueira. Vovô blogueiro. Então hoje estão de influencers de todas as áreas, enfim. Tá aí o Ari Fontoura, que não nos deixa aí, é um exemplo clássico disso, com uma sobrevida na carreira de ator, migrando na publicidade, é um influenciador hoje. Que se reinventou na Covid. Este foi um que aproveitou para fazer alguma coisa dele, por ele, e que nos divertiu muito durante a pandemia, né? Muitíssimo. Professora, agradecer, parabenizar e Obrigada. Assim que tiver realmente, conte com a gente aqui pra gente divulgar e editar outros bate-papos aqui, contando com isso, contando com, vamos lá, com outro legado da pandemia é a telemedicina. Quem sabe a senhora não inova também e vai passar a dar aconselhamentos, atendimentos também através da internet, quem sabe? Sim, eu pretendo também atuar online. Já tem alguém esperando no exterior. Já está a postos. Adriana Oliveira, a mais nova profissional da psicologia. Colação de grau foi ontem. Do alto dos seus 7.2. Está aqui essa lição de vida, um exemplo de mulher, de educadora e de psicóloga, né? Psicóloga agora. Psicóloga. Obrigado, parabéns. Também. Mas, acima de tudo, ser humano, bem humano. Eu acho que isso a gente tem que buscar cada vez mais. É isso. Né? Parabéns, obrigado. Obrigada e agora a você. Já, boa noite, 18h05. Sei que você tem um compromisso às 18h15, tem 10 minutos para chegar lá, vai dar certo. Perfeito. Obrigado. Obrigada a vocês.